A gente viu que pós-invasão da Rússia à Ucrânia, o dólar ele começou a perder o seu papel de moeda de reserva. Não perdeu totalmente, nem acho que isso vai acontecer, mas o ponto é que vários bancos centrais, sobretudo de países que têm o risco de ser sancionados pelos americanos, né, uma China se invadir Taiwan, por exemplo, começaram a desdolarizar suas reservas. E quando você vende o dólar, você vai comprar outra coisa, e compraram muito ouro. E aí você tem a alta do ouro que está acontecendo, um movimento muito forte, sendo que muita gente vê o Bitcoin como uma espécie de ouro digital. E ele até em termos de custódia, né, é melhor do que o ouro. Você pega lá no Irã, por exemplo, cara, a moeda deles, o real, derreteu. Se você pensa em investimentos, títulos públicos, derreteram. Você pensa em bolsa de valores, vai derreter. Quando você pensa em ouro, você fala, pô, o cara tá seguro, ouro tá subindo de preço. Mas não é muito bom você ter ouro físico na sua casa enquanto o país tá à beira de uma revolução, né? Agora, com Bitcoin, ninguém sabe que você tá segurando aquilo. Na visão de vocês, não era pro Bitcoin ter subido junto com o ouro? Porque eu penso nisso, cara. Na Era teoria, sim. pra ter subido muito mais? Quando- Caiu, na verdade? né? Guerra é instabilidade, né? Não só guerra, mas nesse contexto geopolítico de incerteza quanto ao papel do dólar. Sim. O pessoal tá comprando ouro. Não era pro Bitcoin também estar exercendo esse tipo de papel? É uma questão de tempo? O que você acha que faltou pra isso? Eu acho que o Bitcoin, até por ser novo, né, e a história ainda é mais recente quando a gente olha para o mercado tradicional no mercado de cripto, em Bitcoin, eu acho que ele tem lapsos da tese se provando, mas ainda não é algo constante. Eu lembro, acho que foi 2023, quando teve aquela quebra dos bancos regionais nos Estados Unidos, quando o SVB quebrou, foi tipo sexta-feira. E aí você não conseguia sacar o seu dinheiro do banco porque o banco estava fechado no fim de semana. E naquele momento teve uma alta do Bitcoin que de alguma forma a gente poderia correlacionar com esse movimento, assim, as pessoas entendendo que, olha, então existe algum ativo que negocia 24/7, eu posso pegar e fazer o que eu quiser. Mas eu acho que passa muito rápido isso hoje ainda, né? Porque se a gente começou a estudar o Bitcoin 10 anos atrás, o investidor de Wall Street faz no máximo 2 anos, né? Então eu acho que talvez ainda não chegou aquele momento eureka para todo mundo. Então, acho que isso que faz com que, na teoria, e principalmente a longo prazo, faça muito sentido a ideia do ouro digital, mas você vai ter lapsos de sanidade e insanidade aqui. Em alguns momentos, o mercado simplesmente esquece disso e aí trata tudo como ativo de risco, né? A BlackRock começou a puxar um pouco isso desde o lançamento dos ETFs, de dizer que o Bitcoin é risk-off, mas ainda quem manda é o investidor, né? Ele que vai lá decidir se ele vende ou compra a cota do ETF. Então, você estava falando meio que essa sabedoria da multidão, né, no começo, talvez isso vai caminhar para um ambiente onde a maior parte das pessoas passa, de fato, a tratar o Bitcoin como proteção, como ouro, mas acho que ainda não chegamos lá ainda. Assim, tenho muita convicção de que a gente vai chegar em algum momento, mas ainda está cedo. E o que vocês esperam para os próximos meses, gente? Algum evento? Você Bitcoin. falou, por exemplo, de, pô, tá faltando alguém quebrar nesse mercado. Vocês enxergam alguém tendo chance de quebrar? Eu vi várias pessoas de fora do mercado cripto falando que o Saylor vai quebrar, mas todos de fora. Acho que eles não olharam com a devida atenção o negócio da Strategy. A Strategy foi acho que um dos grandes medos do mercado o ano passado. E eu acho que o Saylor ele foi bem esperto assim nas decisões que ele tomou. Primeiro porque tinha aquela treta toda de que a Strategy sairia do MSCI, que era o índice, aí acabou não acontecendo. Teve quando ele falou que talvez teria que vender os bitcoins para pagar a dívida dos dividendos, só que ele fez a reserva de caixa, então ele tem lá um pouco mais de 2 bi para garantir, segundo ele, 12, 18, 24 meses. E agora, a primeira coisa que mais está me chamando a atenção é a Stretch, aquela STRC, que é uma das ações dele. Paga 11, um pouquinho mais de 11%. 11,5% ao ano, e que até em dólar. E até tem muito a ver com o Clarity Act, né? Que é aquela treta dos bancos com, mas tem alguma coisa que paga mais do que o depósito bancário, embora não seja uma stablecoin essa. Mas que o que ele tá fazendo? Ele tá colocando um ativo onde ele tá prometendo um pré-fixado, né? Tipo uma debenture. E aí, como tem muita demanda, as pessoas vão comprando, só que ele tem que manter um preço de $100 por ação. E toda vez que fica acima, ele vai lá e pode vender ações, né? Pra poder jogar o preço para baixo. E com isso, até tem um site que mostra quantos bitcoins ele tá podendo acumular por dia. Nessa última semana, que estava tendo muito volume de negociação, teve um dos dias que ele chegou a quase 1.000 bitcoins equivalentes que ele poderia comprar para a reserva da Strategy só com a receita dessas vendas, né? Então, cara, ele tá vendendo absurdo um ativo no meio de um bear market de 50% do Bitcoin. Algo que eu não vi acontecer em ciclos passados. Assim, ele é muito inteligente nesse ponto da engenharia financeira. Né? Demais. Que ele fala que é uma refinaria de bitcoins, né? Que ele criou. Então eu fico curioso para ver como é que vai ser o futuro, mas eu realmente não acho que o Saylor vai ser um desses corpos boiando. Se for, aí eu acho que a gente pode ver uma queda realmente muito acentuada do Bitcoin. Vocês acham que tem algum tipo de evento que
que pode realmente levar o Bitcoin para preços na faixa dos 50, 40 mil dólares, como algumas pessoas mais pessimistas esperam que venha acontecer até outubro? 50 eu acho que é bem factível, né? Não tá muito longe. Tudo bem que agora subiu um pouco, mas você pegar os 58 que bateu para 50 é quase nada, né? Eu acho que sim, assim, pode ser tanto evento macro, a gente começa a ter uma inflação muito mais alta por consequência da guerra e isso muda completamente a expectativa do mercado em relação a cortes de juros e tal. Eu acho que é possível, porque tem um lado bom desse ciclo atual, que é, se tem um Sailor que talvez não vai quebrar e também tem... As altcoins já foram dizimadas há muito tempo, então você tem menos relações intrincadas como era FTX, você tirou uma parte do risco. Só que o outro ainda é os ETFs, né? Eles tiveram uma resiliência grande até agora de não vender, mas e se os ETFs começarem a ter saídas muito mais relevantes? Aí a gente poderia ter o preço indo lá para baixo. Mas acho que é sempre muito dependente de contexto, assim. Acho que o Bitcoin tem ficado muito em torno de narrativas, né? Teve a China, teve o Quantum Computing, teve um monte de coisa. E se voltar a ter uma narrativa pessimista novamente, sem grandes drivers, eu acho que é completamente possível. Também, acho que é completamente possível. 45 mil hoje seria o MVRV a 0.8, se eu não me engano, pelas minhas contas. E eu não reclamaria, seria muito bom. Pra mim seria o ponto de encher a mão pesado, assim. Mas Não você vou vai ter falar caixa pra encher a mão pesado ou já vai ter comprado durante o caminho? Entendeu? Então, eu tô guardando um pouquinho pra esse momento aí. Então você acha que pode vir Acho que a chance é baixa, bem baixa. Não de 40 mil, mas vou colocar aqui, 58 mil foi o fundo pra vocês? Qual é a chance? Eu tenho uma ordem 56, grande. 56? Espero que não aconteça, né? Mas se acontecer, vai ser bom. Então, pra mim, 40, que estatisticamente é possível, se você comparar com, né, bear markets anteriores, mas... em termos de magnitude de queda. Mas eu acho que Quase. vejo como mais provável 55, 50 como um limite. Até porque se a amplitude pra cima for menor... Como ninguém pode sabe o endurecer. futuro, vamos trabalhar como mercado preditivo. Quantos por cento de chance de bater menos 58 mil? Na sua Menos? opinião? Isso. Hoje eu acho que é o 50-50, assim, 50? também. Então, uma chance grande. 50% de chance de a gente já ter feito fundo em 58 e 50% de a gente ver um pouco abaixo. Que eu acho que se a gente tiver uma nova queda, essa sim marcaria o fundo mesmo. Tá. Só que aí a gente tem que sempre olhar as métricas para ver se as coisas se alinharam já também, né? É muito contextual. Concordo e assino embaixo. 50-50 também e acrescento, cair a 45, eu diria 10%. Vocês acham que o Bitcoin volta a bater 100 mil dólares esse ano, na visão de vocês? Eu aposto que volte a 100 mil esse ano. Como eu estava falando no começo, assim, eu acho que tanta coisa mudou em termos de comportamento, apesar de alguns pontos como a regularidade temporal ainda ser muito, muito parecida, que eu acredito que existem drivers ou gatilhos suficientes para que a gente possa ter um cenário em que o Bitcoin volta. Porque a gente passou a ver, por exemplo, o mix de investidores mudar bastante nesses últimos anos. Tem até um dado legal que saiu, que se você pegar os ETFs de Bitcoin nesse ano, eles começaram com saídas de capital, né? Então as pessoas resgatando. Isso já quase voltou no 0 a 0, porque a gente teve entradas recentes, apesar de a gente ter tido uma queda de 50% no Bitcoin. Então assim, você tem lá 95 bilhões de dólares em Bitcoin nos ETFs, passou 50% de queda, os investidores mais tradicionais, eles não venderam panicando, né? Como muitas vezes a gente viu no passado. Então talvez isso traga um elemento novo de comportamento ao mercado e mude um pouco a dinâmica. E aí talvez com algum novo elemento de narrativa que traga otimismo, a gente possa ter fluxos de ETF positivos novamente, que é o que nos últimos anos tem jogado o preço para cima, né? Então para mim é um cenário que é bastante plausível ainda. E pro cara que tá entrando nesse mercado agora, gente, qual o conselho de vocês? Pensando que, novamente, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas olhando o passado, dos ciclos anteriores, padrões de mercado, movimentação, o que vocês fariam agora? Então, muita gente não investe em nada e sai da poupança direto para cripto. O que vocês falariam para esse cara? Como é que seria a maneira correta de se agir nesse momento, para sobreviver a esse possível bear market que a gente está tendo? Antes de tudo, estudar, né? Não faz mal pra ninguém. Mas, cara, eu sempre digo, assim, compre Bitcoin e compre ele parcelado, né? O famoso DCA. Porque eu fiz uma conta uma vez, se você tivesse comprado no topo de 2021, assim, pior momento possível, você teria levado ali alguns anos para voltar no 0 a 0. Se você comprasse quinzenalmente, quando tivesse voltado no mesmo preço, você estava ganhando mais de 100%. Então, assim, é você não ter aquela afobação, né? E não ter também aquele medo só dos ruídos do mercado. Se você estudou e entendeu o Bitcoin, você vai comprar ele independentemente do preço em si. Não porque você vai comprar por qualquer coisa, mas não é pelo preço. Você está comprando pelo futuro dele, pela tese. Então, acho que isso é o mais importante. A maior parte das pessoas, como você falou, escolhem o pior momento, que é o momento só da máxima para investir. Se você está vendo esse podcast agora e está podendo tomar essa decisão, pô, que legal, né? De poder aproveitar um momento que não é o momento da manada. É um momento onde você pode realmente aprender e estudar sobre o assunto. Eu acho que esse é o maior ativo que você pode conquistar hoje.